Bom dia, gente! Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre investimentos financeiros. Investimento financeiro envolve adquirir ativos como ações, commodities, moedas estrangeiras e imóveis. É buscado por pessoas físicas e jurídicas, frequentemente por meio de bancos e corretoras. O objetivo principal é proteger o poder de compra contra a inflação e também obter lucro. Existem categorias de investimentos baseadas em renda fixa ou variável, risco alto, médio ou baixo, prazo de retorno curto, médio ou a longo prazo e liquidez alta ou baixa. Então, os investidores devem comparar e escolher com base em suas metas e necessidades. A tributação é outro aspecto relevante a ser considerado. Tudo isso acontece no mercado financeiro e pode abranger setores como imobiliário e empreendedorismo. Diferença entre investimento e especulação. Há no mercado financeiro uma diferenciação entre investir e especular. Essa mudança é constituída basicamente por uma nomenclatura, que se dá pelo fato de que algumas modalidades de investimento não passam por análises aprofundadas das questões econômicas envolvidas. Então, constitui-se especulação o ato de comprar um ativo por determinado preço, apostando que ele se valorize para vendê-lo, geralmente em um curto período de tempo. Um exemplo é a compra de ações na bolsa de valores. Investir em ações seria comprá-las fazendo um estudo aprofundado toda a situação financeira das empresas para entender o que traria melhores lucros no futuro, enquanto especular seria comprar as ações considerando seu preço atual e aguardando um aumento do mesmo para vendê-lo. As especulações são realizadas com frequência em períodos eleitorais. Os especuladores utilizam as informações disponíveis na mídia e antecipam-se em relação à maioria dos investidores. Dessa forma, eles visam lucrar com a diferença de preços entre a compra e a venda de um ativo em um curto período de tempo. Falando um pouco sobre algumas definições importantes para entender o conceito de investimento financeiro, nós temos inicialmente negociação, que em palavras mais simples é um processo de comunicação entre duas pessoas ou mais para decidir interesses de comum acordo. Cupom é um título utilizado para antecipar o recebimento dos valores investidos em forma de parcelas. Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro. A margem de garantia é uma exigência de reguladores do mercado financeiro que serve para cobrir eventuais perdas de uma operação mal-sucedida. A rentabilidade é um conceito da economia que indica o grau de sucesso de determinado investimento econômico, calculado a partir do percentual de remuneração do capital investido. E a tributação é uma tarifa cobrada pelo governo sobre as rendas, o consumo ou o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas. O Tesouro Direto refere-se aos títulos emitidos pelo governo federal, oferecendo opções variadas de investimento em relação a prazos, rentabilidade e pagamento de juros. Esses títulos proporcionam retornos baseados na inflação mais uma porcentagem, tornando-os atrativos como investimentos seguros e lucrativos. Como exemplo, eu posso incluir o Tesouro Selic, com alta liquidez e menor rentabilidade, adequado para reservas de emergência. E o Tesouro IPCA, com prazos mais longos e rentabilidades maiores, ideal para investimentos de longo prazo. Os CDBs são certificados de depósito bancário emitido por instituições financeiras geralmente vinculadas ao CDI como referência. Sua liquidez varia e com menos liquidez normalmente resulta em maior rentabilidade. Os CDBs são investimentos de renda fixa que oferecem retorno determinado no início e podem ser atraentes em períodos de altas taxas de juros. Atualmente, há muitas opções de CDBs em diversos bancos, então é importante analisar suas características e encontrar o mais adequado para cada investidor. Agora falando sobre as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliária e as letras de crédito do agronegócio, são ativos de renda fixa que podem entregar uma rentabilidade atraente ao investidor devido à isenção do imposto de renda. Ele é um ativo de renda fixa atraente, no entanto, é necessário investir um capital inicial muito maior, o que a torna menos acessível para o investidor comum, que normalmente são investidores de baixa renda. E falando sobre fundos imobiliários, eles são fundos de investimento que destinam seu capital para imóveis físicos, e esses ativos eles costumam pagar lucros mensais. Com isso, pode-se ganhar uma rentabilidade mais atraente no futuro do investidor.
Bom, ainda nos métodos de investimento mais conhecidos e seguros, há o CRI-CRI e o CRA-CRA. Também no time dos isentos de imposto de renda, o certificado de recebíveis imobiliários CRI e o certificado de recebíveis do agronegócio CRA também se apresentam como opções para substituir a poupança. São títulos de renda fixa lastreados em operações de crédito ligados aos setores de imóveis e agronegócio, que também oferecem uma rentabilidade atrelada ao CDI. O ponto de atenção aqui é que esses ativos possuem um grau de risco superior ao da poupança, por não possuírem as garantias do FGC. De acordo com o ISO da RB Investimentos, o desafio aqui fica com a segurança em checar a saúde financeira do emissor do título, o que pode ser desafiador para a pessoa física que não estiver acostumada. Nesse caso, pode ser importante buscar ajuda especializada. Observação: embora os itens LCI e LCA e CRI e CRA pareçam iguais, eles possuem algumas diferenças. A principal delas é que, enquanto o CRI é emitido diretamente pelas empresas do mercado imobiliário, a LCI é expedida pelas instituições financeiras, que utilizam os recursos captados para destinar o empréstimo para compra, construção ou reforma de imóveis. No fim das considerações, o Tesouro Direto é considerado o método de investimento financeiro mais seguro do mercado, pois seus títulos são emitidos pelo governo federal. A opção mais utilizada é o investimento de Tesouro Direto baseado na taxa Selic, já que oferece menor volatilidade, evitando a maior quantidade de perdas de valores caso seu resgate seja antecipado. Fundos de investimento são uma modalidade de investimento que reúne recursos de um conjunto de pessoas, chamada de cotistas, com o objetivo de aplicar o capital em ativos como títulos públicos, moedas, juros e ações, de acordo com a categoria em que se enquadram. Os fundos de investimento representam uma opção de interesse para diversos perfis de investidores, sejam iniciantes ou mais experientes no mercado financeiro. Esses veículos de investimento possuem uma estrutura simples, sendo indicados para aqueles que desejam deixar a poupança e iniciar aplicações mais rentáveis. Os fundos são compostos por um grupo de investidores que se unem com o objetivo de aplicar seus recursos de maneira conjunta no mercado financeiro e de capitais. Assim, os rendimentos são distribuídos entre os participantes, de acordo com a proporção do valor depositado por cada um. De fato, o patrimônio do fundo é formado pela soma do dinheiro dos investidores e gerenciado por uma instituição ou profissional especializado, no caso, o gestor. As decisões sobre as aplicações devem seguir objetivos e políticas pré-definidos, podendo gerar resultados positivos ou negativos, que determinam a valorização ou desvalorização das cotas dos fundos. Falando agora sobre as formas de aplicação, existem 4: fundo aberto, fundo fechado, fundo ativo e passivo. Os fundos abertos permitem que os investidores comprem e vendam suas cotas a qualquer momento. Novos investidores podem entrar e investidores existentes podem aumentar sua participação. No entanto, o administrador pode suspender investimentos a qualquer momento para evitar a entrada de mais cotistas. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos do fundo, o administrador pode fechar o fundo para resgates, desde que seja convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de acordo com o regulamento. Os fundos fechados são aqueles em que as cotas só podem ser resgatadas ao final do prazo de duração do fundo, sem permitir a entrada ou saída de cotistas durante esse período. As cotas desses fundos podem ser negociadas em mercado secundário e alguns deles, como os fundos de investimento imobiliário FII, podem ser registrados para negociação na B3, onde os cotistas podem comprar ou vender suas cotas através de corretoras. Os fundos de investimentos ativos são aqueles em que um gestor toma decisões sobre quais ativos comprar e vender na carteira do fundo, buscando alcançar um desempenho específico. Por outro lado, os fundos de investimentos passivos têm o objetivo de replicar o desempenho de um índice de mercado. Eles não envolvem uma gestão ativa, o que geralmente resulta em taxas de administração mais baixas, pois não requerem a atuação de um gestor profissional. Antes de iniciar o próximo tópico, é importante salientar que os investimentos no mercado financeiro têm 2 grandes custos principais: impostos e taxas.
Os impostos são cobrados pelo governo e variam de investimento para investimento. Já no caso das taxas, elas são consideradas pelas instituições, bancos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários e variam de uma para outra. Mas afinal, quais são os principais custos sobre investimentos? Bom, o primeiro é a taxa de administração, que é cobrada pelo serviço de administração do seu investimento. Em seguida, há a taxa de performance, que corresponde a uma cobrança realizada pelos fundos de investimento sobre a rentabilidade excedente a um determinado benchmark pré-estabelecido, sendo assim uma remuneração pelo bom desempenho dos gestores. Já a taxa de carregamento é cobrada sobre o valor de cada depósito realizado no investimento. Temos também o imposto de renda, ou IR. O imposto de renda é um tributo federal aplicado anualmente sobre a renda, ou seja, sobre o que cada brasileiro ganha. Por isso, acompanha a evolução patrimonial das pessoas ano após ano. Para fazer esse acompanhamento, desde 1922, o governo solicita aos trabalhadores e empresas que informem à Receita Federal seus ganhos anuais. No ano seguinte, o órgão avalia se o que cobrou é realmente o que era necessário pagar, conforme os rendimentos. Outro mais conhecido também é o Come-Cotas, que é o reconhecimento periódico de IR, ou Imposto de Renda, sobre os rendimentos de determinados fundos de investimento. A cada 6 meses é feita uma tributação automática sobre os ganhos apurados pelo investidor naquele período. Para viabilizar a cobrança, a Receita Federal morde, entre aspas, uma quantidade de cotas do cliente equivalente ao imposto devido, que é retirado da fonte. Eis, portanto, a origem do jargão financeiro. O Come-Cotas incide apenas sobre a valorização do patrimônio e não sobre o principal investido. Dessa forma, só vai existir se o fundo tiver contabilizado lucro no intervalo. Já o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Trata-se de um tributo federal que alcança tanto pessoas físicas quanto empresas e que, como o nome indica, incide sobre as operações que envolvem crédito, câmbio, seguro e títulos mobiliários. Finalizamos por aqui, obrigada pela atenção.